Um esquema onde está se falando dessa espiritualidade, o avanço daquilo que a gente tem estudado dentro da lógica da Kabbalah, e dentro desse sistema onde o grande, né, mal que existe é o sistema de recepção para si mesmo. Dentro desse sistema de recepção, então, essas linguagens metafóricas que vão ser usadas, né, dentro da divisão da espiritualidade, elas são colocadas nesse aspecto justamente para que a gente possa entender. E como a gente viu, né, e a gente falou, e a gente já falou disso há um tempo atrás, né, sobre as restrições dentro da Torá, como são essas restrições, a gente sabe que temos dois tipos de restrições, né? Esses dois tipos de restrições, eles são né, dados à vontade de receber para si mesmo, ou seja, está antagônico ao eterno, está sempre pensando em primeiro momento em nós, ao invés do próximo, né? Então, essa vontade de receber, né, que é aqui Malhut, que é esse desejo de receber, é chamado de Tzitsum Aleph. Então, é a primeira restrição, quer dizer, é a proibição da recepção do prazer para si mesmo, né? Se a alma tiver desejos egoístas, a luz não penetrará. Então, veja, o processo começa aqui no Tzitsum Aleph. Então, se a pessoa não consegue consertar essa primeira restrição, Tzitsum vem da palavra de restringir, de se colocar, de não receber para si. Então, a pessoa ela não fez ela está dentro desse Tzitsum, né? Ela está dentro desse desejo. Se ela não se restringir desse desejo de receber para si mesmo, ela nunca vai fazer esse acoplamento. Então, a primeira restrição é essa, ou seja, é impossível que se faça essa colagem, chegar a esse nível, se a pessoa não cria uma tela que ela possa tirar essa flutuação da Torá em relação à árvore sefirótica. É lógico que se ela tem essa flutuação, né, se ela está solta, ela fica solta no ar, ela vai então ter uma outra árvore que, pela própria assim, lei da. Não tem nada a ver com o mundo espiritual, mas só para a gente usar uma metáfora aqui. Se a pessoa estiver nesse nível, a árvore da morte, que é bem parecida com a árvore da vida, ela acaba, então, ganhando força dentro da vida da pessoa. Veja, é dentro dessa construção que lá o profeta está falando que o homem ressuscitaria, não é? Que ele chegaria a um nível maior ou não. A realidade aqui é reavivar dentro do homem essa ressurreição, que seria, na verdade, o acoplamento. Veja, se eu não acoplo acima, eu acoplo abaixo. Não tem uma terceira via. É isso, ou eu acoplo abaixo, e lógico que se eu vou indo para baixo, eu vou indo para as sefirot da árvore da morte. Ou seja, eu vou atrair do próprio sistema espiritual, do próprio sistema físico, aquele grau de descida dentro dos meus desejos. Os meus desejos eles se tornam cada vez mais disfarçados, não é? Ele está dentro da Biná aqui, então, dentro dessa primeira restrição, eu não consigo avançar. Agora, caso eu chegue ao nível de agradar o Criador e servir o Criador, não é? Então, eu acabo avançando. E aí eu começo a construir um estado de catinute, de pequenez, não é? Onde
eu vou começar a trabalhar todos esses meus desejos, mas a vontade já surgiu. A vontade de fazer tudo isso já surgiu. Então, dentro disso, eu começo a avançar, né? Então, dentro desse primeiro estágio que a gente começa, a gente tem desejos egoístas, queira que a gente deseje ou não, isso faz parte da nossa construção, né? Quanto homens carnais, quanto homens desse mundo, né? E caso a gente continue nessa restrição, Aleph, o desejo de receber para si, simplesmente a luz não vai entrar. A luz não entra, não a luz da doação do Criador. O que vai trabalhar ali na pessoa são desejos egoístas. Ainda que pareça que tudo é muito bom, na verdade, tudo isso está levando a pessoa a um lado contrário do Criador. Então, e vem agora Sitsum Beit, né? Então, se a pessoa tem essa segunda restrição, então ela também não consegue, porque essa restrição ela vai lidar com as luzes de Binah, Zerampim e Malhut, ou seja, se a primeira restrição é que ela tem que começar um trabalho em Malhut e fazer o Devekut, ela deve se unir à luz de cima, abrindo a mão de receber para si mesma. Quando ela começa a fazer essa Devekut, que ela se une, então ainda tem a restrição Beit, né? Então essa restrição Beit, ela começa em Binah, e ela então vai ter que ser corrigida também, né? Então, quando ela faz isso, né, ela não acende os seus desejos mais puros, então ela cria uma tela, ela cria um bloqueio, exatamente aquilo que nós chamamos HP. Esse HP é exatamente ouvidos, nariz e boca, que é a própria Malhut. Está vendo? A construção, aqui agora a gente já está falando de uma outra construção. Então, essa luz é bloqueada, essa luz de doação é bloqueada, e a pessoa não consegue receber a luz do Criador. Veja quão sério é essa situação. A pessoa não tem uma tela, não é? Ela não tem uma tela anti-egoísmo, então a tela dela, anti-egoísmo, é muito fina, e aí ela pode quebrar a qualquer momento, tá vendo? Qualquer força pode quebrar essa barreira. Então ele tem que aumentar o seu Tor, né? A sua barreira contra o egoísmo. Quanto maior essa barreira contra receber para si mesmo, né? Não é não receber, é receber para si mesmo, ou seja, não ajudar o nosso próximo, então a gente está em recepção. Então, essas luzes de Binah, Zerampim e Malhut não são preenchidas, não há aptidão para receber do Criador. A pessoa recebe meramente aquilo que todo ser humano recebe, né? E aqui a questão do receber egoisticamente para si mesmo, né, causando grandes danos para si mesmo. Para evitar isso, esse sistema aqui chamado Galgatenai, para evitar que a pessoa ela se prejudique, ela bloqueia toda essa luz. Por quê? A luz ela vem para reformar. Mas se a pessoa não está com o fio correto, se a pessoa não está com o vaso correto, então ela acaba atraindo luz, atrairia mais luz do que ela possa suportar, abaixo da letra TAV, que está aqui, ó, isso não é permitido, e essa luz que ela atrai, ela acaba alimentando as forças impuras. Então, como ela acaba alimentando as forças impuras, ela se torna um vaso cheio de alimento, né, para essas forças impuras. Essas forças impuras, por sua vez, se agarram à pessoa com esses desejos de receber para si mesmo. Não tenham dúvida, todo egoísmo, toda vontade de receber para si mesmo é do lado negativo.
Então, essas forças negativas se agarram à pessoa, não é que ela não tenha luz, mas toda a força divina que ela baixa, que é através da sua formatação, né, com o Criador, é sugada e ela acaba, então, sendo um participante dessas forças que se agarraram nela. E é por isso que deve se evitar, então, receber para si mesmo. Receber para si mesmo é uma conotação de estar alimentando essas forças impuras, que são, na verdade, esses desejos que estão dentro do homem e só vão fazer com que ele pense nele mesmo. Então, essa é a questão aqui do Zohar, dessa formatação, ó, e assim por diante. Quanto mais egoísmo, quanto menos doação, quanto menos estudo do Zohar, quanto menos compreensão, mais essas forças vão se apegar à pessoa, mais elas vão utilizá-las sem que ela perceba para atrair essas forças impuras até ela. Essas são as duas primeiras restrições. A primeira restrição e a segunda restrição. Tem que ter uma tela, essa tela é formada, e ela vai resistir a todo esse egoísmo. A gente tem a questão que fala da divisão dos ossos de Adão e Rava. Que Adão ele foi tirado dos ossos de Rava. Perdão, Rava foi tirada da costela de Adão. Exatamente isso. Então, dentro do conceito que nós temos aqui, vamos enxergar agora, a gente vai entender, na verdade, esse sistema. Os ossos, na verdade, eles são as sefirotes. Né? Não tem... Há uma má interpretação dessa questão dentro da Torá. Então, quando se fala de ossos, está falando de Zerampim em relação a Malhut, de um grau espiritual em relação ao outro. Então, quando eu tenho que se fala desses ossos, dessa construção de Rava, haja vista que Adão é a vontade de doar por doar, e Rava ela é a vontade de receber, assim como toda e qualquer parte feminina descrita na Torá, sempre vai ser dessa forma. Talvez, enquanto Adão ele é a vontade de doar, Malhut, que em relação Zerampim, em relação a Malhut, é o deus de Malhut, porque cada grau aqui, ó, é o deus do próximo grau, ou seja, não é que exista um outro deus, mas as forças, né, a presença do Eterno em cada um desses graus, alimentando cada um dos anjos, colocando eles para fazerem aquilo que eles foram criados para fazer, eles então são o deus do grau abaixo. Então, esses graus são deus de Malhut. Aqui é que é chamado de ossos, tá vendo? Então, os ossos são essa parte aqui que vai criar a próxima parte, que é Malhut.